Marcos mostra claramente desde o início do relato que Jesus é o Filho de Deus e o representa como Santo de Deus, como Filho de Deus. Todas essas credenciais celestiais se manifestam em Cristo Jesus. O estudo dessa semana considera os seguintes aspectos: o ministério de Jesus em associação com o Pai, a missão de Jesus de Cafarnaum e a toda a região, e a vida de oração de Jesus. Aliás, esse pode ser o segredo da nossa vitória também na missão. Seja bem-vindo a Um Dia no Ministério de Jesus. E aí, está preparado? Você conseguiria acompanhá-lo? Olha, a lição dessa semana é um convite para estarmos com ele nessa jornada. Venha comigo e nós vamos com ele. Seja bem-vindo a mais um estudo. Lembre-se que o verso para memorizar é um ponto importante que você precisa destacar na lição. Afinal de contas, ele norteia o tema da semana. Marcos 1,17. Jesus lhe disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Olha, eu tenho aqui 3 dicas para você iniciar a abordagem da lição com a sua classe. Primeiro, a ideia-chave do texto envolve o chamado, venham comigo, envolve o comissionamento, sejam pescadores de gente, e envolve uma condição: eu farei. Escute, isso aqui é importante. É Jesus que torna você um pescador de gente. Você pode ser um profissional na arte da pescaria de peixe, mas essa transformação radical só Jesus pode fazer na sua vida. Então, esse é o momento especial para você entender que no chamado de Jesus, ele produz em nós uma grande transformação. Olha, o esboço para essa semana está bem simplificado. Lembrando que o relato de Marcos é o evangelho em ação. Então você vai estar em movimento constante no livro de Marcos. É um livro curto, mas ele é um livro intenso. Agora, todas as nossas ações devem ser precedidas da oração. Então, o evangelho de Marcos é um evangelho em movimento, moldado por uma vida de oração. Bom, vamos então ao esboço. Está aí na tela para você dar uma olhada. Você começa abordando o verso para memorizar. Eu já fiz essa referência. E aí você trata de 3 assuntos para essa semana: o chamado, a missão e o segredo do ministério exitoso. Ok? 4 tópicos. Verso para memorizar. Aí você apresenta aquelas 3 ênfases que eu coloquei agora há pouco. E vamos ao chamado. A lição de domingo é o siga-me. Veja só, a pergunta que eu quero destacar para você fazer na classe é a pergunta número 1. Leia Marcos 1, 16 a 20. Quem eram os homens que Jesus chamou para serem seus discípulos? E qual foi a reação deles? É importante você trabalhar esse tema com a sua unidade. Como eles estavam, onde eles estavam, o que estavam fazendo e qual foi a reação deles. A missão envolve 2 temas que a lição de segunda-feira e terça-feira trabalham. Primeiro, um culto inesquecível. E segundo, o ministério no sábado. Então, a missão envolve a identidade e o reconhecimento de quem é o Messias. E isso está muito claro aqui na lição de segunda-feira. Até os demônios reconhecem quem ele é. Aí vem o ministério sabático, que envolve um trabalho de cura, de assistência social no sábado, o que torna lícito fazer bem aos sábados. Quando você vem para a parte final de quarta e quinta-feira, aí você tem o segredo do ministério de Jesus, eu vou dizer para você, era a oração, e o segredo do êxito da nossa missão, que é o testemunho. Então vejamos, recapitulando. Você começa com verso para memorizar, chama para a principal característica do chamado, aí vem para a missão e para o segredo do ministério exitoso. Chamado, missão e sucesso. Trabalhe essas 3 ênfases: chamado, missão e sucesso. O sucesso na missão vem como fruto da oração e do testemunho. E olha aqui uma dica para você explorar um pouco mais o tema dessa semana.
a missão de Jesus. 3 coisas: o anúncio do reino, cura e libertação, e o ensino e discipulado. Nisso consistiu a missão de Jesus, que é a parte central do meu esboço. Se você observar, no item 3, nós temos aí a missão. Então, eu produzi um aditivo sobre o tema da missão de Jesus. E aí você pode fazer disso um complemento à sua abordagem com a unidade de ação. Finalizando, uma pergunta para a sua unidade: como podemos viver o Evangelho em nossa vida diária? Essa pergunta ela é importantíssima, ela deve gerar uma saudável discussão, porque Jesus tinha uma percepção totalmente clara sobre a missão neste mundo. Era alcançar pessoas de todos os lugares com o Evangelho de Deus. Deve ser essa também a nossa intenção. Na próxima semana, na lição 3, estaremos estudando um tema interessante: controvérsias, porque no ministério de Jesus nem tudo foi saudável. Ele enfrentou controvérsias, enfrentou dificuldades, ele passou por aflições, mas é certo, ele venceu. Te aguardo na próxima semana, que Deus te abençoe e até lá!